forte sobre esse compromisso de ser um diácono, um presbítero, um pastor da casa de Deus, né? Vamos ler a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, os deveres dos bispos e dos diáconos, quer dizer, os deveres dos presbíteros e dos diáconos. Vamos lermos a palavra do Senhor, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes serão primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensível. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem seus filhos em suas próprias casas. Aleluia. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne, foi justificado em espírito e visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Que maravilha! Levante a mão, fala comigo. Senhor Jesus, fala comigo aqui agora, através da sua palavra. Queridos, pode sentar e dê a melhor palma que vocês puderem louvando a Jesus. Pode desculpar as mãos e pode agradecer o nome desse Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, após a palavra aqui e a consagração, nós vamos ter o momento das revelações. E depois da consagração, nós pastores vamos ungir todos com azeite de sangue. Se o pastor Elias, se for possível, conseguir mais umas 2 taçazinhas, que depois esses pastores já vão ajudar nós a ungir o povo todinho, vão receber a unção da bênção, a unção da vitória, e vamos sair daqui com o nosso cálice transbordando da bênção de Deus, né? Oh, que maravilha! Bate palma e dá glória a Deus! Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Grande
Nós aprendemos aqui na palavra de Deus, podemos tirar lições maravilhosas através dessa passagem que Paulo escreveu a Timóteo. Glória a Deus. Nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo advertia a Timóteo, meus irmãos, acerca dos falsos doutores, os falsos evangélicos, e também, meus irmãos, daqueles que não queriam viver a sã doutrina. Paulo falava com Timóteo, acerca de como devemos fazer orações e ser respondido por Deus, como servir e adorar a Deus. Porque Deus, Ele só pode, meus irmãos, honrar o cristão. Deus só pode honrar cada um de nós se nós orar, mas orar com sabedoria. Não precisa de uma oração muito longa. Não é que a oração longa não é importante. É importante, sim. Mas para Deus responder, uma pequena oração, poucas palavras, com sabedoria, Deus responde. E nós precisamos ter cada dia a sabedoria de Deus. Exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele exortava e orientava a Timóteo, o seu filho na fé, de como ele devia andar e como deveria um pastor, um presbítero, um diácono se comportar dentro da casa de Deus. Essa palavra vem falando fortemente nos nossos corações, presbíteros, diáconos e pastores. Nós temos aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor dizendo que esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, que é ser um presbítero da casa de Deus. Precisa ter sonho, precisa querer para Deus realizar. Quando você quer, você persevera, você ora, você jejua, e Deus, Ele honra aquele obreiro que permanece, que persevera, aleluia, que não desiste em meio às lutas, em meio às provas. Ele está sempre em oração, sempre perseverando firme e vencendo batalha. Aí o Senhor Deus honra e exalta, porque Ele é o Deus que cumpre com as suas promessas. É preciso a gente querer, e aquele, meus irmãos, que deseja, aquele que quer, excelente obra deseja. Porém, tem, meus irmãos, o porém, que para chegar ao presbitério, ao diaconado, ao pastorado, tem um processo, poderíamos dizer até um pouco rigoroso, porque, meus irmãos, para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um pastor, precisa ter todas essas qualidades que nós acabamos de ler aqui na palavra. Bem claro, dizendo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. A palavra está dizendo: convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É aquela pessoa, meus irmãos, que seja um obreiro, uma obreira, que seja um presbítero. Ele é uma pessoa que trabalha, ele não dá trabalho. O pastor não tem dor de cabeça com aquele obreiro, com aquele presbítero. Ele trabalha, ele é uma pessoa irrepreensível. Ele não espera falar 2, 3 vezes. Somente de falar uma vez ele já entende qual é o compromisso dele, meus irmãos? Porque ele é uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa que tem boa reputação, é uma pessoa, marido de uma mulher, vigilante,
Glória a Deus, porque, meus irmãos, faz parte do ministério do obreiro. Aleluia, Jesus. Nunca as irmãs que são esposa de pastor, de obreiros, presbítero, nunca impeça a obra de Deus na vida do seu marido, para Deus não cobrar com rigideza, porque Deus requer mesmo. E quando Deus chama, é porque Ele precisa de você, a esposa, o esposo na obra do Senhor. E Deus quer que a esposa seja uma mulher de oração, ainda que você não trabalhe tanto na obra de Deus, mas você é uma pessoa vigilante. Por quê? Deixe seu esposo trabalhar. Então vai, meu esposo, eu não vou poder ir, mas você pode ir fazer a obra. Então já está sendo uma mulher vigilante. Que a mulher que não é vigilante, ela diz: se você for para a igreja, eu vou para o mundo. Se você for para a igreja, eu não sou mais sua esposa. Então essa aí não é vigilante. Então ela precisa ser vigilante, né, meus irmãos? Para que a vida dela e do seu esposo seja uma bênção. Amém? Bate palma e dá glórias ao nome de Jesus, o Senhor. E esse irmão que está sendo aí ordenado ao presbitério, ele tem que ser sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O que é, meus irmãos, apto para ensinar? Aquela pessoa que procura estudar a Bíblia, a palavra de Deus, né, irmãos? Não podemos ter, meus irmãos, preguiça de ler a Bíblia. Não vou ler nada, quando eu chegar lá no altar eu leio. Deve preparar antes a mensagem que vai pregar, para ser aquela palavra boa, que o povo venha sentir a presença de Deus, irmãos. Aí muitos obreiros, né, até presbítero, quando a Bíblia fala isso, irmão, é porque o Senhor cobra de nós, presbíteros e pastores. Lê uma palavra e sai fora da palavra e vai comentar da vida de A, de B, ou de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O altar de Deus, o obreiro de Deus tem que ser sóbrio, vigilante, apto para ensinar, meus irmãos. Tem que saber o que ele vai pronunciar ali na igreja, em cima do altar, para o povo que está ali ouvindo. Diga glória a Deus. Se Deus usou para falar 5, 10 minutos, prega a palavra que foi lida, mas se não tiver mais palavra, encerra por ali 10, 15 minutos e ora pelo povo, e Deus vai abençoar. Não vai ficar aumentando mensagem, glória a Deus, e falando coisas que não é necessária. Quem está entendendo diz amém? Sóbrio, vigilante e apto para ensinar, glória a Deus. Só fala aquilo que convém, aleluia. Só fala aquilo que é de aproveito para a obra de Deus, amém? E aqui a palavra do Senhor está dizendo: não dá ao vinho, porque há muitos pastores que dizem que não tem problema beber bebida alcoólica. A Bíblia condena sim. Quando a Bíblia fala que não dá muito vinho, meus irmãos, está dizendo que nós temos que ter o nosso tempo para Deus e não para as coisas que não são de Deus. Aleluia, Jesus. Não podemos tirar o nosso tempo. Mas eu tenho que ir na praia também, eu tenho que praticar um futebol também, eu tenho que ter um lazer com a família, mas coisas sadias que vai edificar a sua vida material e espiritual. É importante ter o lazer, mas que seja com sabedoria. Não esquecer de tudo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém, Jesus?
E aqui, meus irmãos, está dizendo a palavra do Senhor, aleluia, Jesus: não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Precisa ter muitas qualidades. Olha só, quando a Bíblia fala que quem deseja o bispopado, excelente obra deseja, mas tem aí os requisitos. O Senhor exige de nós. O Senhor exige. Eu fui consagrado a presbítero na nossa igreja Deus e Amor no ano de 1987. Glória a Deus. Foi até o mesmo dia que o pastor Lorival de Almeida foi consagrado a presbítero também. Então, meus irmãos, uma maravilha, uma bênção que Deus me deu. Não me esqueço, meus irmãos, é bênção de Deus. E agora, dia 1º de janeiro, Jesus me honrou com a consagração de pastor, para a honra e a glória do Senhor, né? Isso é bênção merecida que Deus dá para nós, trabalhar na obra do Senhor com amor, para que a obra do Senhor Deus possa crescer muito mais na face da terra. Amém? Glorifique o nome do Senhor Jesus. E diz aqui que governe bem a sua própria casa. Tem que governar, é uma série de coisas, hein, meus irmãos? Está vendo como é que não é fácil ser um presbítero desta igreja do Senhor Jesus? Ser um presbítero de qualquer maneira aí, né? Que não dá testemunho, né, meus irmãos? Que não tem amor com os filhos, com os netos, com a esposa. Isso aí, né, irmãos? Não é um obreiro que tem um chamado de Deus. O obreiro que tem um chamado de Deus, ele examina a palavra e procura guardar a palavra de Deus. Tem que ser sóbrio, tem que ser vigilante. Olha aqui, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Tem que ter o ensino, tem que ter a doutrina, tem que ter o culto do lar. Precisa trazer os filhos para a igreja, orientar os netos, né? Glória a Deus, para que Deus possa abençoar tanto a família, como também a nós que somos presbíteros ou mesmo pastores. Amém? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha aí, tá vendo? Aí vem a pergunta, o ponto de interrogação. Não vai ter, né, meus irmãos? Você conhece o obreiro? Vai na casa dele, você vai ver como é que ele é caprichoso, é carinhoso com a esposa, com os filhos. Na igreja também dá toda a atenção, procura estar até todo dia na igreja, cuidando, zelando, né, meus irmãos? É lógico que pastor também, presbítero, obreiro também, ele fica enfermo, tem problemas particulares, mas ele procura dar o melhor para a casa do Senhor e também para a sua família, para a sua vida, porque é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Amém, Jesus? Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. O que é neófito? É pessoas, meus irmãos, quando é chamada, pessoas que não têm, meus irmãos, nenhuma preparação, pessoas sem sabedoria. Ele é levantado hoje como presbítero, quando amanhã está no mundo da bebida alcoólica, da prostituição, do jogo. Então precisa primeiramente esse irmão passar pela oração, pelo jejum, né, meus irmãos, pela doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. Não pode levantar, tem ministério que levanta um obreiro de qualquer maneira e dá até, né, posição para ele, mas quando vê ele já está lá no mundo. Então precisa passar pela doutrina, o ensino do Senhor. Não neófito, é pessoa sem sabedoria. Amém, Jesus? Mas aqui tem homens experientes, homens de Deus, que já passou por luta, por provações, e estão perseverando na presença do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Bate palmas e glorifica o nome do Senhor Jesus, para que não caia na condenação do diabo, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor:
Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Está vendo? É preciso, meus irmãos, também ter bom testemunho com aqueles que são de fora, lá no seu trabalho, onde você mora, os vizinhos da sua igreja, que você congrega, que você toma conta. Esse obreiro precisa ter, meus irmãos, bom testemunho. Todo mundo precisa falar. Não adianta o obreiro falar, eu sou a bênção. Quem tem que falar por nós é Jesus. O nosso testemunho vai falar mais alto quem somos nós. O nosso testemunho que vai falar. É os vizinhos, é a esposa, é os filhos que vai saber quem é esse obreiro da igreja. Está vendo, meus irmãos, como que a palavra de Deus exige de nós? E aqui nós vemos no versículo de número 7, a palavra do Senhor, meus irmãos, está dizendo no versículo número 8, está dizendo da mesma sorte os diáconos também, né? Tem que ter essas qualidades também. Glória a Deus. Olha aqui o versículo 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos e torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Muitos começam bem, daqui a pouco perde a fé, desiste, desanima. Tem que guardar, meus irmãos, segurar a fé, o ministério da fé, com uma boa consciência, um pensamento positivo de que você vai vencer, de que Deus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que o alvo maior do obreiro fiel é a salvação, mas enquanto nós estamos aguardando a salvação, Jesus tem bênção grande também. Olha aí, tá vendo? Os diáconos estão sendo honrados por Deus e pelo ministério e estão recebendo a consagração de presbíteros. Olha que bênção, né? Olha que maravilha. E os presbíteros estão recebendo a honra de Deus e do ministério de ser um pastor. Glória a Deus. Isso é bênção merecida. Vale a pena nós, querida igreja, permanecer e perseverar na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bate palmas e glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus.